Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. A primeira ressurreição. O título dessa mensagem é Exposição do Evangelho de João, capítulo 5, versículos 22 a 29. Então acompanhe a leitura das Escrituras Sagradas em João, capítulo 22, ou 5, versículo 22. Até o versículo 29. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pela palavra do Evangelho que acabamos de ler, pela instrução do nosso Senhor Jesus Cristo, preservada e aqui, Senhor, na nossa língua, de forma tão clara, falando aos nossos corações. Que o Senhor mesmo, ó Pai, ilumine nossa mente, para que nossos corações, ó Deus, e mentes estejam na Tua presença. Que o Senhor nos conceda compreender e nos submeter também à palavra da verdade que nos guie no caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, corrigindo nossos passos para caminharmos firmes, seguros, na esperança e também consolados e confortados quando os dias trazem situações de luto, situações de pressão, mas nós permanecemos na Tua palavra e a Tua palavra nos concede, Senhor, esperança e também nos fortalece para vencer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nunca antes se produziu tanto em cinema filmes de zumbis. Então, nos últimos anos, os irmãos devem ter visto algum filme ou série de zumbis. São mortos-vivos, que sendo corpos mortos, desprovidos de um espírito, saem andando, atacando outras pessoas. Às vezes, dependendo do enredo da série, do filme, essa produção mostra infectados por uma doença, intoxicados então por um veneno de uma planta, ou uma pessoa amaldiçoada, que se torna então um Walking Dead, um morto que anda, literalmente, né? Mortos que andam. Essa é uma metáfora perfeita daquele que tem o nome de que está vivo, mas está morto. Muitos estão espiritualmente mortos, embora estejam fisicamente vivos. Então são como verdadeiros zumbis. O tema dessa mensagem, irmãos, apresentado no título, A Primeira Ressurreição, seguindo a pista do Evangelho de Cristo, segundo João, nós vimos o Pai aqui dando testemunho do Filho. Primeiro por João Batista, depois pelos milagres de Jesus e terceiro, pela Sagrada Escritura. A gente pode ver isso bem nos versículos 31 a 47,
desse capítulo. Jesus tem o poder, então, da morte e da vida. Ele é a expressão do supremo poder judiciário. Mas não como a gente costuma ver, né? Mas Jesus, ele se apresenta aqui como juiz. E se apresentará a nós hoje como juiz, como se apresentará como juiz no futuro, no juízo final. Isso é claro nas Escrituras, aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 26, 30, no capítulo 12, versículo 48, também em Mateus 24, 31, 46, Romanos 2, 6, são textos onde Jesus Cristo é apresentado como o supremo juiz, juiz de vivos e de mortos, juiz hoje e o juiz do juízo final. Então, esse julgamento final é a revelação última do processo, conforme nós já vimos em João 3,11. Esse processo foi inaugurado com a vinda do Filho. Portanto, irmãos, sua primeira vinda foi a inauguração do reino. Quando ele é apresentado como juiz, é muito mais do que um poder judiciário, mas um supremo poder judiciário como não existem nas democracias. É um juiz que tem o poder de julgar e reinar sobre todos. Na verdade, é autoridade de governo sobre todos. Então, todos que rejeitam o Salvador estão na condição de mortos espirituais. Nós vimos isso também. E os seres humanos, eles morrem e ressuscitarão fisicamente para o julgamento no último dia. Então, este reino que já foi inaugurado, Cristo Jesus reina em nossos corações. Ele tem absoluto controle de tudo, mas ele se manifestará no futuro como rei do reino vindouro. Então, nós temos que ele virá como juiz e se assentará como juiz das nações, em Mateus 22, 29 a 32. E os participantes da primeira ressurreição, a qual é espiritual, eles ressuscitarão para a vida eterna, com todos os corpos mortos de toda a humanidade que ressurgirá da tumba, da sepultura, do mar, da terra, das cinzas, do ar, das formas em que a substância desses corpos se acham na natureza, no mundo. Então nós sabemos que a diferença é que nós ressuscitaremos para a eterna alegria com Cristo no reino futuro. Todos os que beberam da fonte da vida, e aqui até agora nós vimos Jesus Cristo junto ao poço de Samaria, o poço de Jacó, vimos Jesus junto ao tanque de Betesda, e nós sabemos que Jesus Cristo é quem dá beber da água da vida, e esses que beberem da água da vida que o Senhor der, desfrutarão então nessa vida, e no porvir, a vida abundante que há em Cristo. Então vocês se lembram do enfermo no tanque de Betesda? Eu acredito que sim. Ou porque ouviram o sermão anterior, onde eu tratei, sobre essa passagem, ou já ouviram alguma mensagem, ou já leram a passagem do enfermo no tanque de Betesda. Como reconheceu que Jesus tinha poder sobre sua vida e direito de dar ordens e ser obedecido? Por que Jesus tem esse direito? E de onde vem essa autoridade? Então, a conversão é a primeira ressurreição, e essa é a afirmação que eu quero que os irmãos tragam em mente durante todo esse sermão, meditando aqui nas Sagradas Escrituras. Nós somos salvos pela obra e mérito de Cristo. Então, Ele é nosso Salvador. Mas qual é o resultado da graça de Cristo operando em nós? Então, por isso, o que Cristo ensina nos interessa. Essas afirmações a respeito de si mesmo que Jesus faz aqui, têm implicações para a nossa vida.
Primeiro, honremos ao Pai que nos enviou seu Filho. Segundo, passemos da morte para a vida. E terceiro, levantemos dentre os mortos. Então, essas afirmações a respeito de si mesmo, feitas por Jesus, têm implicações para a nossa vida, e o que Cristo declara de si nessa passagem implica que nós honremos ao Pai que nos enviou seu Filho. E o Pai é honrado no Filho. Foi isso que Jesus Cristo disse. Veja o que diz o versículo 2 do texto que nós acabamos de ler. Então João 5:22 diz: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, volto a afirmar, irmãos, que Deus Pai deu toda a autoridade e poder ao Filho para fazer este julgamento. O domínio e o poder de Deus sobre o mundo são exercidos então por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há outro rei que reine sobre todos, mesmo sobre aqueles que não o reconheçam, mesmo sobre aqueles que se rebelem. Se quiserem se rebelar, que se rebelem, mas ele é rei e reina. No versículo 23 diz assim: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então Deus, o Criador do mundo, dono do mundo, ele nos dá o seu Filho e diz: este é rei que reine sobre vocês. Mas num determinado momento o homem diz assim: mas que ninguém reinará sobre nós, nós somos livres. E não aceitaram, né, que Cristo reinasse sobre eles. Uma palavra de um fariseu que está registrado na Sagrada Escritura, quando ele viu os sinais que Jesus fazia e viu que de fato, pelos sinais, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias. E ele pergunta assim aos fariseus e saduceus, ali naquele conselho: e agora, irmãos, que faremos? Porque os sinais são claros e evidentes que ele é o Messias. Aí eles falaram assim: então matemo-lo para que ele não reine sobre nós. Então tem muita gente negando a Cristo porque não quer que ele reine sobre eles. É muito cômodo negar, é muito cômodo matar o nome de Cristo, né? Virou até título de livro, né? A morte de Deus. É muito cômodo para quem não quer se sujeitar a ele como rei, dizer que ele morreu, que ele está morto e não vive, ou que ele já não existe mais. Muito cômodo, mas não resolve o problema, porque Cristo reina e recebeu o reino do Pai. Estamos muito acostumados à mensagem de que ele veio ao mundo para salvar. Nós gostamos de lembrar que ele é o nosso Salvador, mas ele veio ao mundo como Senhor. Ele veio ao mundo para reinar. E mais, irmãos, ele veio ao mundo para julgar. Nós estamos muito acostumados a recebê-lo como aquele que bate a porta, suplicante, querendo um pouco da nossa atenção. E a gente diz assim: agora não, quem sabe da outra vez, né? Então ele veio ao mundo e nós somos informados que o Pai o enviou para julgar o mundo. E no versículo 27 diz assim: ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Isso significa que o Pai deu o reino ao Filho para que pudesse governar como quisesse o céu e a terra. O Filho do homem é uma designação ou um título do Messias ou Cristo que vem julgar o mundo. Os judeus têm esse conceito e esperam, mas não creram que ele já veio. De tal forma, o Pai, ele é honrado no Filho. Aqueles que rejeitaram o Filho, rejeitaram o Pai. Então, o juiz supremo, digno de toda honra, Cristo, julga
o mundo pelo Evangelho. Portanto, quem não crer está condenado, segundo as Escrituras. E Cristo é o juiz supremo no juízo final, ainda por vir. E sela, então, o destino de cada um de nós. Quem se recusar honrar ao Filho, com a dignidade, então, que ele recebeu do Pai, pela fé no Evangelho, está perdido. Quando todo o poder foi confiado a Jesus Cristo. Primeira carta de João, versículos 22 e 23, diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. 1 João 2, 22 e 23. Eu li só o 23? Só o 23. 1 João 2, 23, né? Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, como é possível? Alguém diz para você que crê em Deus, mas não aceita que Jesus Cristo é Deus. Não aceita que Ele é o Filho de Deus. Não aceita que Ele governa, que Ele reina, que Ele julga. Que Ele é o juiz que julga hoje essa geração pelo Evangelho. E Ele é o juiz do juízo final. Não, eu não aceito. Aceito Deus, esse ser supremo, né? Não aceito também o Deus da Bíblia, não, que o Deus da Bíblia, né? Não é o Deus politicamente correto. Mas esse é o único Deus revelado. É o Deus verdadeiro. E quando nós recebemos a Cristo, nós o recebemos. Quando nós rejeitamos a Cristo, nós o rejeitamos. O único Deus vivo e verdadeiro. Então, se fomos salvos, nós reconhecemos que Cristo tem poder. Poder sobre nossa vida, e é nosso dever obedecê-lo. Nós não somos salvos porque cremos que Cristo é o Salvador somente. Não, nós o confessamos como Senhor. E nós não o confessamos de lábios somente, porque isso seria uma superstição. Você faz uma oração do pecador, confessa com os lábios, né? Aí fala, não, mas pastor, confessa com os lábios, mas crê com o coração. Mas como você diz que crê com o coração, se não o obedece com os seus membros, com as suas mãos? Se o seu coração transige entre o mal e o bem, se você serve a Cristo e também a Satanás, se você é a fonte que jorra a água boa e também a água má, e Cristo disse que isso é impossível. A fonte boa jorra água boa, e a fonte má, água má. Porque se jorra água má é porque a fonte não presta. Então, quando alguém aborrecido com uma correção diz, somente Deus pode julgar, está certo. Ele está certo, mas está dizendo uma verdade para justificar uma vida de mentira. Somente Deus pode julgar você. E Ele vem como juiz de vivos e de mortos. Como pode essa pessoa acreditar que escapará do julgamento pelo Evangelho? Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós denunciamos o pecado, nós chamamos os pecadores ao arrependimento, e os pecadores podem responder com sincero arrependimento de pecados, serem perdoados e reconciliados para a salvação. Mas eles olham para nós e dizem, só Deus pode me julgar. O que eles estão pronunciando? A própria sentença de condenação. Porque, de fato, Deus julga. Apelando, então, para o outro julgamento, ainda mais severo. Porque se hoje nós temos a graça, e o Evangelho nos é dado como advertência, o Evangelho nos chama ao arrependimento para a vida, a comunhão no Espírito Santo, a reconciliação com Deus, a receber o perdão e o afago, o amor do Pai. Esse julgamento pelo Evangelho contra todos os que não crerem e rejeitarem tão grande salvação é um julgamento ainda suave, mas
as pessoas olham para o evangelista e respondem para ele, rejeitando, apelando para um julgamento mais severo. Só Deus pode me julgar. Marcos 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então Jesus veio para julgar, mas isto não deixa ninguém confortável nos seus pecados. O fato de a gente dizer, só quem me julga é Deus, ou Ele é o meu juiz. O julgamento de Cristo no futuro é muito mais duro do que o julgamento de Cristo pela correção do Evangelho. O julgamento de Cristo pelo Evangelho, que quem crer e for batizado será salvo. Mas a sentença antecipada, todos quantos não crerem serão condenados. Então, diante do julgamento pelo Evangelho, hoje, melhor arrepender-se e pedir perdão dos pecados, do que soberbamente dizer, quem é você? Como ouviu Moisés, como ouviram todos os pregadores do Evangelho. Quem é você para me acusar? Só Deus pode me julgar. Apelando assim para a sentença da própria condenação. Arrependa-se de seus pecados, peça perdão. Converter-se hoje é melhor do que apelar para o julgamento do tribunal de Cristo no futuro. Então, essas afirmações a respeito de si mesmo, feitas por Jesus, porque é Ele quem diz que vem como juiz, tem implicações para a nossa vida. E o que Cristo declara aqui implica também: passemos da morte para a vida. Então veja o versículo 24 que diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então esse chamado do Evangelho nos traz a boa nova da nova vida espiritual daqueles que estão mortos. São mortos que andam. São mortos que só não deitaram, porque não receberam a nova vida que há para todos aqueles que creem. Aqui está descrita a forma de honrar a Cristo, para que ninguém pense que seja apenas por mera cerimônia. Não é? Alguém pode pensar que é uma mera cerimônia. Aí você vem, faz uma celebração do batismo, aí você fala aquelas palavras, né? Escuta aquelas promessas, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí você não veio da morte para a vida. A sua vida não mudou nada, você continuou sendo um walking dead. Você continuou sendo um morto-vivo. Você não passou da morte para a vida. Você passou a ter nome de que está vivo, mas continua morto. Então a doutrina do Evangelho é o cetro de Cristo. Quando você crê na doutrina do Evangelho, você se põe debaixo do senhorio de Cristo. Então nós recebemos de Cristo instrução e por ela nós nos sujeitamos ao Pai. E, claro, se observamos, então estamos debaixo da sua doutrina. Mas e se não observamos a sua doutrina? E se não andamos no seu caminho? Se só confessamos que entramos por ele, que diz eu sou a porta estreita, que poucos entram por ela. Se só confessamos com os lábios, irmãos, se não se trata de uma verdadeira conversão, então trata-se de um cristianismo falso. Jesus, pois, refere-se a duas ressurreições, muito importante. A primeira ressurreição espiritual no presente, hoje, experimentada agora. Quem nele crer passa da morte para uma nova vida. E no versículo 25 diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então essa é a segunda ressurreição física.
Nós que cremos, passamos da morte para a vida. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição física, corporal, ainda futura. Cristo é o agente das duas ressurreições. Ele é o agente da ressurreição para a nova vida, hoje, e o agente da ressurreição do corpo físico no futuro. No versículo 26 ele diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Veja que o enfermo no tanque de Betesda, ele já tinha entendido esse poder de Jesus Cristo sobre a vida. E foi por isso que Jesus Cristo curou. Para ensinar que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então Cristo nos chama à nova vida hoje, agora, pelo apelo do Evangelho para a primeira ressurreição. E Cristo nos chamará da sepultura no futuro, onde muitos aguardam a segunda ressurreição. Então muitos podem escutar o chamado à nova vida e não ouvir. Muitos. Mas o chamado para a segunda ressurreição não passa despercebido. A Bíblia diz que é o chamado da trombeta, que todos ouvirão e levantarão da sepultura. Não dar ouvidos ao Evangelho hoje é mal, porque quando tocar a trombeta, certamente ouvirá. Portanto, isto é um sinal de morte espiritual. Não ouvir a chamada do Evangelho hoje é um sinal de morte espiritual. Porque se estivesse apenas mortos fisicamente, não ouviriam mais a chamada do Evangelho, mas aguardariam o som da trombeta, a chamada para que levantem das suas sepulturas. Mas estando mortos espiritualmente, não podem ouvir a chamada do Evangelho. Portanto, isto é um péssimo sinal. Quem crê em Deus, mas não lhe obedece, também não se comporta melhor do que os demônios. A Bíblia diz isso. Você crê em Deus, mas não obedece, você não é melhor que um demônio, não. Tiago 2,19 diz assim: crê tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Pois passar da morte para a vida é crer e obedecer, é viver a nova vida em Cristo, daqueles que ouviram a voz que nos chama à vida hoje, pela primeira ressurreição. Então, viver em liberdade do domínio da carne e do diabo, é viver nova vida. Aos fariseus hipócritas, os quais cultivavam uma aparência exterior de piedade e religião, mas eles não estavam interessados em Deus verdadeiramente, nem conhecer a revelação de Deus, o Filho de Deus que estava diante deles. Jesus advertiu-os assim. É Lucas 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Veja, ele disse isso àqueles que viviam uma religiosidade de aparência. Mas Jesus Cristo conhecia os seus corações. Aquilo que eles comunicavam era que eram bons servos de Deus. Mas não eram. Na verdade, eles eram maus. Eram hipócritas, exploradores. Essas afirmações a respeito de si mesmo, feitas por Jesus aqui, têm implicações, irmãos, para nós. O que Cristo declara de si mesmo, então, implica ainda: levantemos dentre os mortos.
mortos. Veja, o versículo 28 de João 5 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, o que significa não vos maravilheis? Quer dizer que não bastava a admiração com o fato dos mortos saírem dos túmulos, mas diz: ouvirão a sua voz, que significa que o som da trombeta, o qual soará, e em obediência ao poder de Cristo, os mortos levantarão. Os irmãos vão achar passagens correlatas a essa, em Mateus 24, 31, 1 Coríntios 15, 52. Então, ainda que o anjo seja o arauto da ressurreição, a ressurreição ocorre pelo poder de Cristo. Então, Paulo explica isso muito bem em 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz assim: porquanto o Senhor, veja, o autor da segunda ressurreição, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então segue no versículo 29 esta afirmação, irmãos, que traz como parte importante a advertência para não desanimarmos de fazer o bem. Versículo 29 diz assim: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Porque nós ouvimos muito a respeito da salvação pela graça, mas isto parece ter desanimado alguns para a prática do bem, já que parece que o bem não tem esse proveito para a nossa salvação, porque ela é uma obra realizada por Jesus Cristo. Mas não basta o bem que você faz ser bem para outras pessoas? Se você não julga importante o bem que você faz para outra pessoa que recebe o bem, é porque você não tem o coração de Cristo. Você não teve a sua mente renovada, você não sabe o que é viver nova vida, você não sabe o que é levantar dentre os mortos. Você tem o nome de que está vivo, mas está morto, porque se você olhasse para o próximo com o coração de Cristo, você se interessaria pela prática do bem, não pelo bem que você faz a si mesmo, mas pelo bem que você faz ao outro. É um exemplo aqui, irmãos, de maior poder ressuscitar corpos do que mentes. E Cristo está falando da ressurreição de corpos, para provar que Ele tem poder para ressuscitar a sua mente. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, se cremos na ressurreição do corpo, também devemos considerar possível a ressurreição espiritual. Podemos considerar possível que a gente levante dentre os mortos, para de viver, como se tivéssemos nome de que somos vivos, mas somos mortos, porque não conhecemos a nova vida que Cristo dá. Não vivemos uma vida nas trevas. Há trevas sobre o nosso casamento, há trevas sobre o nosso relacionamento com os colegas do trabalho, há trevas sobre o nosso relacionamento com os nossos irmãos, porque nós vivemos em trevas. Por quê? Não fomos chamados das trevas para a luz? Por quê? Exalamos cheiro de morte, se já não estamos mais entre os mortos, se fomos chamados para a vida. Então, os crentes são salvos pela graça, mas devemos acreditar que são mentirosos. Os crentes são salvos pela graça, mas são trapaceiros. Os crentes são salvos pela graça, mas são imorais. São desbocados, traiçoeiros, perversos, violentos, maldizentes.
Eles são salvos tão somente pela graça, mas se distinguem pelas boas obras. Porque senão você teria acabado de ler o versículo 29 e falar que eis aqui salvação pelas obras. A salvação é pela graça somente, mas os que são salvos pela graça se distinguem pelas boas obras. Pois é pelo fruto que a árvore pode ser reconhecida. Então, o povo de Deus é assim, bem caracterizado pela manifestação do poder da graça de Deus na prática de boas obras, na santificação do Espírito, na comunhão, no crescimento espiritual. O povo de Deus é assim, bem caracterizado pela operação da graça de Jesus Cristo em nós. Tito, no capítulo 2, essa carta a Tito, né? No capítulo 2, versículo 12, 2,14. Tito 2,14, diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Veja que ele está falando da obra de Cristo, e está falando que Cristo nos remiu e nos purificou, para que nós fôssemos esse povo dele, que é um povo caracterizado por um zelo também de boas obras. Irmãos, aí alguns podem dizer assim, mas pastor, e o ladrão na cruz? Mesmo o ladrão na cruz. Porque alguns podem pensar assim, não, eu posso viver em pecado aí na expectativa da última hora, né? Eu dedico minha vida ao Satanás, mas o fim da vida eu entrego para Jesus. Como se eu desse assim, um golpe em Jesus Cristo, mas não é assim. Esse exemplo do ladrão na cruz não tem a ver com esse tipo de espírito que despreza a nova vida que há em Cristo, esperando ser salvo pelo gongo na última hora, porque o ladrão na cruz não se comportou assim. E ele certamente não viveria assim se tivesse tempo, porque no seu último fôlego ele expressa seu desejo de fazer o bem e até repreende o outro, que ainda teve tempo de falar muito mal. Pois todo salvo, então, da escravidão, ele é um servo da justiça. Isso é o fato. Quem se diz cristão, mas vive em desobediência a Deus, sendo tão somente um cristão nominal, ele tem nome de que está vivo, mas ele está morto. Como alguns cristãos em Sardes, por isso o anjo da igreja de Sardes escreve, segundo a revelação, Apocalipse 3:1, ele diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então não há como esconder-se de Deus, não há como enganar a Deus, sendo um cristão nominal. Quem ouvir a voz do Filho de Deus e obedecer, levantará dentre os mortos. Certamente, porque Efésios 2:1 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas de fato ninguém engana a Deus, pois ele conhece nossos corações. Então, sem desfazer o valor dos atos de bondade, isso significa, irmãos, que muitos fazem o bem com corações impuros. É possível que alguém faça o bem com corações impuros. E é bom sempre lembrar que a salvação não vem das boas obras. Embora ninguém seja salvo por obras, os salvos pela graça são zelosos de boas obras. Isto é, eles com zelo, fervor, diligência, abundância, eles praticam boas obras. As boas obras são condizentes ao resultado de termos sido tirados da morte para a vida. As boas obras são correspondentes às obras da luz, porque nós fomos tirados das
trevas para a luz. Então, assim como a árvore se reconhece pelos frutos, os herdeiros da promessa, os eleitos de Deus, os salvos pela graça, são reconhecidos pelas suas boas obras. Conclusão: a conversão é a primeira ressurreição. Essa é a certeza de que nós temos recebido o dom do Espírito, o selo para sermos, na segunda ressurreição, participantes da eternidade, de alegria e glória do Filho de Deus. Honremos ao Pai que nos enviou o seu Filho. Passemos da morte para a vida e levantemos dentre os mortos. Então, um juiz pode sentenciar alguém à morte, mas só Jesus tem o poder de fazer ressurgir os mortos. Jesus é o doador da vida e o juiz da humanidade. Só Jesus Cristo tem vida em si mesmo, irmãos, e quem não estiver nele está morto. Quem não entrar por esta porta está perdido. O Filho, herdeiro e coeterno com o Pai, é o autor e consumador da vida. Então, Jesus Cristo estava com o Pai na criação e está conosco na vida e na morte. Então, na economia da Trindade, o Pai confiou ao Filho o poder sobre a vida e sobre a morte. Mesmo sendo um só Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele tem poder de tirar a vida. O nome deste ato supremo do Filho de Deus, de dar a vida e de tirar a vida, é no princípio a criação e no final o julgamento. Por isso ele se apresenta no livro de Apocalipse assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então ele é aquele que realiza o ato primordial e apocalíptico. Mas entre a queda e a condenação, irmãos, nós temos aqui o evento da cruz, a morte de Cristo pelos nossos pecados, e a sua ressurreição também nos assiste. Então olhe pela fé agora para Cristo, creia nele e vem viver nova vida. É isso que significa todo chamado arrependei-vos. Também poderia ser dito, vem viver nova vida, porque aqueles que não passaram da morte para a vida, aqueles que não vivem nova vida, aqueles que não saíram das trevas para andar na luz, a luz da doutrina, da palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Eles realmente não, de fato, conheceram a Cristo, não entenderam o que quer dizer arrependei-vos. Vem viver nova vida, vem pedir perdão, vem receber purificação no sangue de Jesus derramado sobre a amarga cruz. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação, pela eficácia da morte de Jesus Cristo, nos reconciliando consigo mesmo. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós louvamos o Filho, Jesus, um só Deus contigo na unidade do Espírito Santo. Que o Senhor, ó Pai, nos conceda fé para crer e obedecer, para responder à chamada e vir viver nova vida. Abençoa, Senhor, aqueles que vivem a vida com Cristo Jesus e têm a necessidade hoje de renovar o compromisso deles com Deus, de corrigir segundo a doutrina de Cristo e andar no caminho da verdade. Também, Senhor, experimentando dia a dia a correção amorosa do Pai que nos disciplina, porque se não nos corrigisse, não nos trataria como filhos. Por isso, Senhor Deus, que cada um de nós ouçamos hoje a voz do Senhor Deus que nos chama à correção. Aqueles que ouviram essa palavra para a sua salvação
que venham viver nova vida, que arrependam-se de seus pecados, que peçam perdão a Deus, que recebam da graça maravilhosa de Jesus Cristo, a remissão do seu sangue, a purificação de todo o pecado e a reconciliação com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.